Boa tarde. Neste momento, a gente vai começar a corrigir as questões de português da primeira unidade, do primeiro capítulo. Neste texto que a gente está trabalhando, nessa produção textual, a gente fala um pouquinho de fábula. Então, fábula é a produção textual, é a parte de redação, que as mães ficam com muita dúvida, querendo saber se existe um outro livro onde possa trabalhar a redação, as páginas que eu solicitei. Não, é no mesmo livro. É neste livro, ele tem português dividido em redação, que são as produções de texto, que a gente chama produção textual, e gramática. Que é a gramática? É separação de sílabas, encontro vocálico, encontro consonantal, ordem alfabética e por aí vai. E também a parte de ortografia. Então a gente vai começar pela produção textual. Fábula. Você já viu uma cigarra de verdade? Já ouviu o som que ela produz? A história que você vai conhecer agora é uma fábula. Por que fábula? Toda fábula traz pra gente um ensinamento no final. E toda fábula, os personagens nunca são seres humanos, são animais que agem como a gente, como seres humanos. Falam, pensam, agem como os seres humanos. Será que a cigarra desta história vai receber a ajuda que precisa? Você já precisou ser ajudado por alguém? E você já ajudou alguém na hora de uma necessidade? Eu não vou ler o texto, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. Então o texto é A Cigarra e as Formigas. Vai da página 10 até a página 11. E aí nós vamos pular para a página 12, que são as atividades referentes ao texto. Número 1. Quem são os personagens dessa história? A cigarra, a formiga e as formigas, a cigarra, a formiga, guardiã e as formigas. Número 2. Em sua opinião, por que a cigarra não tinha abrigo e alimento quando o inverno chegou? Nós sabemos que as formigas, elas trabalham muito no verão, nas outras estações, para quando chegar o inverno, elas poderem ficar dentro da casa delas e tendo alimento. Então, já não é um modo de vida da cigarra. A cigarra não tinha alimento porque durante o verão não se planejou e não guardou comida para o inverno. Você acha que a formiga agiu bem ao negar ajuda à cigarra? Por quê? Na minha opinião, que também é importante a opinião das crianças, depois que eles leem o texto, eles terem a opinião própria deles. A questão 3 é resposta pessoal. Eu vou dar a minha opinião. Eu não acho certo negar ajuda à cigarra, porque não é da natureza da cigarra ficar trabalhando para guardar alimento. Esse tipo de vida já é da natureza da formiga e eu acho que todos nós devemos ajudar uns aos outros. As fábulas apresentam aos leitores um ensinamento, algo que se pode aprender com a história. Releia o final da fábula. Os preguiçosos nada têm a colher. Outra pergunta onde a resposta é pessoal, mas eu vou sempre dar a minha dica. O que eu penso? Você concorda com esse ensinamento? Por quê? Concordo, porque se não plantarmos, nada teremos para colher no futuro. E a vida, para mim, é assim, a gente planta hoje para futuramente poder colher. Número 5. O que você acha que a cigarra fez depois que a formiga fechou a porta? Ela foi cantar em outro lugar. Isso é uma resposta pessoal, mas que se você ler o texto, você passa a entender essa parte.
Página 13. Na página 13, a gente tem a explicação de fábula. As fábulas são textos curtos que, no final, apresentam um ensinamento. Além disso, os personagens nunca são humanos, mas agem como seres humanos. E tem um poema. Leia o poema. Sem barra. Enquanto a formiga carrega a comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Então está mostrando que, na verdade, todos nós precisamos uns dos outros. Não é de modo de vida da cigarra trabalhar, mas é da formiga. E com a cantoria da cigarra, a formiga acabava se distraindo e fazendo fluir melhor o seu tempo de trabalho. Quem são os personagens do poema? Pergunta número 7. A cigarra e a formiga. 8. Toda vez que vocês veem esses 3 pontinhos dentro do balão, ele quer dizer que é para você dialogar com a criança. Nesse poema, o canto da cigarra é bom ou mal para a formiga? O que vocês acham? Conforme disse no próprio texto, o canto da formiga o canto da cigarra, ajuda a formiga a se distrair. E diminui o cansaço do trabalho, flui melhor. Número 9, também é de dialogar, de conversar com a criança. Esse poema é igual à fábula escrita por Esopo. Ou tem um final... Esse poema é igual à fábula escrita por Esopo ou tem um final diferente? O que vocês acham? No meu ponto de vista, ele é diferente porque o poema, a canção da cigarra, ajuda a formiga. Já no outro, na fábula, a formiga fica super chateada porque a cigarra fica cantando o tempo todo e ela trabalhando. E aí depois ela quer alguma coisa, ela não plantou nada, como ela vai colher? Página 14. Alfabeto em ordem alfabética. Você reparou que os animais que aparecem nas fábulas agem como humanos, porém não possuem nomes? Então, sua tarefa é criar nomes para os animais. Para ficar bem variado, crie um nome para cada letra do alfabeto. Vamos começar? O primeiro nome já está escrito. Então, está escrito a fábula A Cigarra e as Formigas. O nome da formiga, o próprio livro colocou Ana. E vocês vão dar o nome da cigarra. Nas outras fábulas, vocês vão ter sempre a letra inicial de cada nome. Vocês vão nomear a tartaruga, a lebre, o leão, o ratinho, o lobo, na página 15, da cabra, do outro lobo, da outra história, a cegonha, a raposa, do corvo, do gato, do galo, do ratinho, do leão e do mosquito. Então, vocês vão criar o nome. Eu até fiz aqui, só para mostrar para vocês, na fábula A Cigarra e as Formigas, o livro deu que da formiga é Ana. E eu botei da cigarra Bia. E vocês vão escolher a critério de vocês. E assim vocês estão treinando a ordem alfabética. Na página 16, continua o mesmo exercício. Vocês vão escolher os nomes do galho e da raposa, do burro e do leão, do cachorro e do pato, da raposa e as uvas, e da girafa e do macaco. Página 17. Na página 17, nós vamos começar a trabalhar a ordem alfabética das palavras que estão aqui presentes no livro. Uma turma vai fazer um passeio a um museu da cidade. O professor precisa colocar em ordem alfabética os nomes dos alunos que vão passear. Ajude-o
escrevendo em seu caderno. Como a gente não ficou com caderno, eu peço que escrevam numa folha em branco, num pedaço de folha, e depois grampeie ou coloque com clips ou durex preso no seu livro, escrevendo em seu caderno os nomes abaixo em ordem alfabética. Então tá assim: Fabrício, Eduardo, Juliano, Mariana, Amanda, Luciana, Giovana, Rafael, Hugo, Beatriz, Carla e Diego. Para facilitar vocês, escrevam numa folha o alfabeto e comecem a perceber. A primeira letra do alfabeto é com que letrinha? A, né? Então, vamos procurar aqui, nesses nomes que eu li e que estão no livro, qual o nome que começa com a letra A. Em cima dele, coloquem o número 1, que é Amanda. Então, o primeiro vai ser Amanda. Depois, a segunda letra do alfabeto é B. Qual o nome que começa com B? Beatriz. Depois, a terceira letra do alfabeto é C. Qual o nome que começa com C? Carla. É o 3. Número 4, a quarta letra é D. Qual o nome que começa com D? Diego. A quinta letra é E. Qual o nome que começa com E? Eduardo. A sexta letra é F. Qual o nome que começa com F? Fabrício. A sétima letra é G. Qual o nome que começa com G? Giovana. A oitava letra é H. Qual o nome que começa com H? Hugo. A nona letra seria o I, mas não temos nenhum nome com I. Então, vamos para o J. Temos com J? Sim. Então, a nona letra vai ficar com J, Juliano. A 10ª letra seria com K, mas não temos com K. Então, pulamos para o L. Temos com L? Sim. Então, o 10º nome, Luciana. 11º, com M, Mariana. Aí, depois, pularíamos para o N, o O, P, o Q. Todos esses que eu falei não tem. Nem o N, nem o O, nem o P, nem o Q. Então, a gente pula para o R. Tem com R? Então, a 12ª, Rafael. Agora eu vou colocar falando na ordem correta. Amanda, Beatriz, Carlos, Diego, Eduardo, Fabrício, Giovana, Hugo, Juliano, Luciana, Mariana, Rafael. Página 18. Neste módulo, já lemos uma fábula e um poema que tem cigarras e formigas como personagens. Agora vamos ler um poema sobre pássaros. ABC da Passarada. Andorinha, Bem-te-vi, Coleirinha, Dorminhoco, Ema, Falcão, Árpia, Inhambu, Jacutinga, Lindo Azul, Mainá, Noivinha, Oitibó, Pintacilgo, Quiriri, Rolinha, Sabiá, Viuvinha, Chechel, Isabelê. Você sabe, no número 5, você sabe por que esse poema se chama ABC da Passarada? Souberam dizer por quê? O poema cita os nomes de várias espécies de pássaro, seguindo a ordem do alfabeto. Reparem, ó, A de andorinha, B de bem-te-vi, C de coleirinha, D de dorminhoco e assim por diante. Número 6. Não foi citado nenhum pássaro que comece com as letras G, T e U. Você se lembra de algum? Eu vou dizer os que eu conheço e que eu me lembro. Com G, gaivota, gavião. Com T, tuim, tuiuiu. Com U, irapuru, urubu. E muitos outros que existem por aí.
Número 7 também é para dialogar com a criança, mas caso queira, pode botar embaixo da pergunta a resposta. Ainda há outras 3 letras do alfabeto que também não aparecem. Quais são elas? Não aparecem as letras estrangeiras K, W e Y. Página 19. Espaço entre palavras. O que quer dizer? Que quando a gente for escrever uma frase, a gente tem que espaçar uma palavra da outra, porque senão a gente não consegue entender o que escreveu, quando a gente acaba escrevendo tudo junto. Por isso tem o espaço entre palavras. Na escrita há um espaço em branco, que separa uma palavra da outra. Porém, isso não é tão simples de perceber, pois é difícil notar na fala quando uma palavra termina e outra começa. Então, o livro nos deu na questão 1 uma frase toda junta, sem separação alguma de uma palavra para outra. E a gente vai tentar ler e separar, por isso é espaço entre palavras. Os preguiçosos nada têm a colher. Como na minha mente já tem a frase, eu acabo lendo pausadamente, separando as palavras. Então, vocês têm que tentar descobrir que frase é essa e escrever corretamente na linha. Vai ficar os, espaço, preguiçosos, espaço, nada, espaço, tem, espaço, a, espaço, colher. Vai ficar os preguiçosos nada têm a colher. Número 2. Preste atenção no ditado popular que o professor vai dizer. Escreva cada palavra em um quadrinho. Eu enviei essas palavras para fazerem o ditado com as crianças. Não sei se fizeram. Vai ficar assim. Quando o gato sai, vírgula, os ratos fazem a festa, ponto. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Esse é o ditado popular que eu pedi para ditar para vocês. Número 3. Copie a cantiga fazendo a separação entre as palavras. O cravo brigou com a rosa. Vai ficar o, espaço, cravo, espaço, brigou, espaço, com, espaço, a, espaço, rosa. O cravo brigou com a rosa. A segunda frase, debaixo de uma sacada. Debaixo, espaço, de, espaço, uma, espaço, sacada. O cravo saiu ferido. O, espaço, cravo, espaço, saiu, espaço, ferido. O cravo saiu ferido. E a rosa despedaçada. E, espaço, a, espaço, rosa, espaço, despedaçada. Ponto. Então, vai ficar o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. Ponto. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Como eu havia dito, o nosso livro ele é dividido em redação, gramática e ortografia. Então, agora nós vamos para a página de ortografia, que é a página 20. Completar com F ou V. Faca, faca. F. Vaca, vaca. V. Foto, foto. F. Voto, voto. V. Vila, vila. V. Fila, fila. F. Quando pronunciamos as palavras com F e V, o som é bem parecido, então por isso confunde um pouco vocês. Vamos para a questão número 2 da página 21. Troque a letra F pela letra V na palavra fera e escreva a nova palavra que vai surgir.
Então, se eu vou trocar o F pela V, eu tiro o F, boto o V, fica Vera. Era fera e ficou Vera. Leia a palavra abaixo. Varinha. Se na palavra varinha substituirmos a letra V pela F, que nova palavra surgirá? Quem sabe? Se eu tirar o F da palavra... Se eu colocar o F no lugar do V na palavra varinha, vai surgir a palavra farinha. Substitua o símbolo de vazio pela letra F e depois pela letra V. Então, tá o vazio, ila. Vai ficar fila e depois vila. Feia e depois veia. Foto e depois voto. Página 22. Coloque em ordem as palavras dos balões e forme frases. Encanta, qualquer, e, adultos, ponto, história, criança. Colocando em ordem vai ficar qualquer história, encanta, crianças e adultos, ponto. No segundo balão, as fábulas, Esopo, ponto, de, amam as crianças. Vai ficar, as crianças amam as fábulas de Esopo, ponto. Número 6. Encontre na imagem elementos cujos nomes começam com as letras F e V. Vamos lá, que comecem com F ou V. Com V, violão, vaso, vassoura. Com F, foca, flores, fogo, fogueira, fotos, folhas das plantas. E aí, a gente termina toda a nossa parte de português da unidade 1, corrigida, faltando apenas o agora é com você. E você é o escritor. Quando chega na parte você é o escritor, eu não vou pedir que uma criança escreva uma fábula. Então, eu peço que escolham uma fábula do próprio livro e comecem a responder as perguntas da parte da revisão. Digamos que você escolheu da cigarra e da formiga. E você vai marcar se foi bem ou se precisa refazer tudo de novo. Os personagens são animais da fábula Cigarra e a Formiga. Eu escolhi a cigarra e a formiga. Podem pegar até uma outra fábula na internet ou num livro que tem em casa e responder de acordo aqui. Os personagens são animais? Sim. Toda fábula, os personagens são animais. Então, marque fui bem. A fábula tem um título? Toda história, fábula, conto, tem que ter um título. Então, fui bem. A sequência das ações faz sentido? Tudo vem na sua ordem certinha na história ou está tudo embolado que você não entende nada? Fui bem. Moral da história está no final da fábula? Em toda fábula, a moral da história vem no final. Se estiver, fui bem. A fábula criada está de acordo com essa moral? O que ensina está de acordo com a história da fábula? Se está, se estiver, fui bem. Página 25 para terminar o capítulo. Vamos testar. Marque com um X a alternativa que serve de ensinamento ou moral da história do macaco e do camelo. Vocês leram antes, na página 23, o macaco e o camelo. É perda de tempo invejar as qualidades dos outros, cada um tem as suas? Os mentirosos só ganham uma coisa, ninguém acreditará neles, mesmo que estejam falando a verdade? Quem ama o feio, bonito lhe parece? Quem desdenha quer comprar? Qual foi o ensinamento na história do macaco e do camelo? Letra A.
É perda de tempo invejar as qualidades dos outros. Cada um tem as suas. Número 2. Os personagens dessa fábula são pessoas, A. B. Animais. C. Objetos. Ou D. Animais e pessoas. Como eu já havia dito, toda a fábula, os personagens são animais que parecem pessoas, seres humanos, que agem como pessoas. Então a resposta é letra B. Número 3. O camelo foi expulso da reunião. Por quê? Era muito invejoso? O macaco não gostou dele? Era muito exibido ou ficaram com inveja dele? O tempo todo o camelo queria se exibir, então ele era muito exibido. Letra C. Terminamos o primeiro módulo de português. Até o próximo. Conto com a ajuda de vocês, papais, mamães, para poder ver se está corrigido certinho, se eles fizeram direitinho. Se não quiser dar certo, pode colocar em cada página ok, que aí eu saberei que foi corrigido. Muito obrigada pela parceria, por tudo mesmo nesse momento tão difícil. É difícil para vocês, é difícil para mim também. Tudo muito novo, tudo muito rápido. Então vamos ter paciência com as crianças, porque eles ainda não entenderam que o momento não é de férias. Vamos fazer com calma, não percam a paciência e fiquem com Deus.